Agora a gente vai falar sobre as proteínas, famosas proteínas. O que que elas são? Para que elas servem? Onde que a gente encontra proteína? E quanto que a gente tem que comer de proteína? A gente come a proteína, mas com a digestão, o que a gente absorve, né, a molécula que a gente absorve, a gente chama de aminoácidos. Então, o conjunto de aminoácidos formam uma molécula de proteína, que a gente digere e absorve aminoácidos, certo? Existem os aminoácidos que a gente chama de essenciais, que a gente precisa consumir através da alimentação. Então, a gente precisa consumir diariamente. E existem os aminoácidos que a gente chama de não essenciais, que o nosso próprio corpo metaboliza e produz esses aminoácidos. E as funções das proteínas são diversas no nosso corpo. Mas uma das principais funções é o que a gente chama de função plástica, que nada mais é do que a construção e a reparação de tecidos, como a pele, os músculos, os cabelos, unhas, os órgãos. Então, se a gente parar para pensar, é super importante, porque o nosso corpo existe em função da proteína, né? Que ela constrói tudo que a gente existe no mundo mesmo. Mas elas também são super importantes para as reações metabólicas do nosso corpo, para o nosso metabolismo funcionar. Então, a gente precisa dos aminoácidos para o metabolismo funcionar normalmente. E outra coisa é a síntese de hormônios. Então, a gente tem alguns hormônios que são à base de proteína ou que são proteínas e que funcionam como hormônios para o nosso corpo funcionar diariamente. Tanto para digestão, para absorção, para o metabolismo de uma forma como um todo. Onde que a gente encontra, então, as proteínas, né? Que é uma pergunta que todo mundo fica se fazendo, fica em busca e muitas vezes não acham ou acham de uma forma geral e não científica. As proteínas a gente pode encontrar em produtos de origem animal, que são as famosas carnes, ovos e leites, então são fontes de proteína, mas também em alimentos de origem vegetal, principalmente nas leguminosas. O que é o grupo das leguminosas? São os feijões, lentilha, ervilha, soja. E feijão existe de vários tipos, né? O grão de bico também. Mas feijões existem em vários tipos. Feijão roxo, preto, carioca, azuki, feijão fradinho, feijão branco, feijão jalo. Então, existem vários tipos de feijões que dá pra gente variar, diversas preparações, né? Essas outras leguminosas. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas muito, então se não come carne, tem que comer soja. Não, a soja é só mais uma leguminosa que pode estar presente na alimentação, mas não necessariamente precisa ser ela, né? Porque a gente tem grão de bico também, dá para fazer diversas receitas além de comer ele numa preparação pura. Enfim, são todas fontes, as leguminosas são fontes principais dos vegetais de proteína. Mas se a gente pensar, a gente tem também proteínas, a gente encontra aminoácidos nos cereais, a gente encontra nas castanhas, em menores quantidades. Então, quando a gente pensa numa variedade da alimentação, em montar uma refeição, montar um dia alimentar, a gente precisa variar essa alimentação para a gente conseguir absorver todos esses aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, certo? Hoje, a gente vê com vários estudos que o consumo excessivo de proteína, ele pode ter diversas consequências. Então, a gente vê até várias doenças relacionadas ao excesso do consumo de proteína, como problemas no fígado, nos rins, osteoporose, diabetes, problemas de pressão, hipertensão. Então, são várias doenças e eu acredito que pelo menos uma ou várias dessas vocês têm ouvido falar muito por aí. E cada vez a gente vê elas mais comuns. Então, pode ter uma relação com o consumo excessivo de proteína? Pode. Pode ter uma relação também com o consumo excessivo do carboidrato, que eu falei nos outros vídeos? Também pode. Então, por isso, o equilíbrio na alimentação é super importante. O que a gente mais encontra hoje
são pessoas que consomem grandes quantidades de proteína de forma desnecessária. Então, se você não tem uma necessidade de consumir grandes volumes de proteína, e o que são grandes volumes de proteína? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai calcular, né, uma alimentação, a gente calcula normalmente 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Então, isso é numa alimentação balanceada, equilibrada. E aí, quando a gente pensa em grandes atletas, em atletas que fazem exercícios super extenuantes, que precisam de uma demanda maior, construir mais músculos, reparar mais tecidos diariamente, a gente vai pensar em 1,5 gramas de proteína, até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, isso depende, varia de pessoa para pessoa, da demanda daquela pessoa, do momento de vida, do objetivo de vida daquela pessoa. E uma pessoa sedentária, ou que faça uma caminhada, ou faça uma musculação, para manter uma atividade física, né, para não ser sedentário, ela não tem essa demanda grande de proteína. E aí aumenta-se tanto o consumo que podem ter diversas consequências. Então a gente tem que parar para pensar a questão do equilíbrio. Eu volto a falar, pensar no equilíbrio como um todo e distribuir bem esses alimentos ao longo do dia, certo? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.